Nesse último vídeo, irei apresentar como inserir algoritmos no documento LaTeX, depois apresentar um pouco sobre os templates no LaTeX e depois como criar apresentações de slides utilizando o LaTeX. E por último, finalizando com nossas referências e alguns exercícios também para estudar sobre como desenvolver documentos no LaTeX. Para podermos inserir os algoritmos dentro do documento LaTeX, precisamos utilizar o pacote listings e com o uso desse pacote podemos utilizar o comando lst input listing ou direto no texto com o ambiente lst listing. E a sintaxe para o comando seria barra invertida lst input listing, entre colchetes as opções, os argumentos opcionais, e depois entre chaves o argumento principal, que seria qual arquivo que você estaria colocando no documento. Então, precisaria ter o arquivo salvo a localização dele, para a gente conseguir colocar ele de forma estruturada, bonitinha, no documento. Nesse código teríamos exemplo das duas formas para inserir o algoritmos no documento. O primeiro seria do comando na linha 4. Nele definimos que seria linguagem Python e qual arquivo que seria inserido no documento. Já utilizando o ambiente, seria na linha 7 para baixo, que a gente cria o ambiente, começando na linha 7 e terminando na linha 14. E nele só definimos com argumentos opcionais, qual linguagem, que seria C++, e qual seria a legenda, e depois escrevemos de forma direta qual seria o código da forma correta na linguagem C++, e terminamos o ambiente e nele já gerar o código bonitinho no documento. E agora, para colocarmos algoritmos utilizando listing, tem duas formas. De forma direta, que seria definindo qual linguagem estamos utilizando e qual seria o arquivo do programa dessa linguagem. E teria que também estar aqui no overif, basta fazer o carregar ele. E com isso, insere de forma direta. Algumas partes estão desaparecendo, mas não é sendo problema, peguei um código de exemplo. E também tem como inserir de forma indireta utilizando o ambiente, que a gente tem que escrever todo o código na mão no documento mesmo. Seria utilizando o ambiente lst listing e nele definir como adicionar a linguagem e qual que seria também a legenda. E com isso definimos um código em C, uma função C++, com a legenda desse algoritmo no início. Agora, para utilizar o ambiente algoritmo, a gente utiliza ele para criar pseudocódigo no LaTeX. E para utilizar, precisamos do pacote algoritmo 2E. E nele permite utilizar corpos flutuantes, que nem a gente utilizou em figuras e tabelas. E para isso, a gente cria o ambiente da mesma forma, peguei o algoritmo e coloca como argumento opcional, depois de criar o ambiente, a posição, que nem a gente utilizou nas outras formas com H, T, B, P, para posicionar da melhor forma possível. Aqui teríamos o exemplo do uso do ambiente algoritmo, e nele a gente cria um código simples para representar como que esse algoritmo funcionaria em pseudocódigo, sem escrever em uma linguagem computacional. Teríamos o retorno desse código nos próximos slides. E aqui teríamos o resultado final. Como podemos ver no código anterior, a barra invertida seria só para criar a entrada, a saída, e teria outras barras também porque ele não utilizou o pacote de acento. Com isso ele precisaria escrever daquelas formas usando os comandos específicos para imprimir os acentos. E podemos ver que a caption já cria aqui, seria o algoritmo 1, e ele colocou a legenda, que é ler número e imprimir se é par ou não. E esse seria o pseudocódigo para esse algoritmo. Agora vamos apresentar templates utilizados no LaTeX, principalmente o template de tipografia do Departamento de Ciências da Computação. O que seria o template de tipografia desse? Nada mais é uma forma de padronizar
todas as monografias dos cursos do Departamento de Ciência da Computação, e além de prover um código já pronto, que torna muito mais fácil elaborar com as bases corretas e as normas corretas da ABNT para gerar uma monografia mais rápido. Para encontrar, basta acessar o site do Departamento da Ciência da Computação e ir na parte do aluno, sou aluno, e na parte final de links em arquivos. Seguindo os passos do slide anterior, você cairia nessa página e o template estaria ali no formato documento latex.txt e só seguir as instruções que estiverem lá que você pegaria o template correto com todas as regras e formatações corretas para gerar uma monografia rápida e correta de acordo com os padrões do Departamento de Ciência da Computação. Incluí aqui também como encontrar de outros cursos. O da Engenharia Computacional estaria no site da Engenharia Computacional, na parte para alunos e na parte trabalho final de curso. Já para o curso de Sistema de Informação, estaria na parte de alunos, monografia. E outra forma de encontrar mais rápido possível o template de monografia do DCC é só utilizar esse link, já colocando um bit.ly com o modelo LaTeX bonitinho do template de monografia do DCC. Temos aqui a lista de alguns pacotes utilizados no template de monografia do DCC. O primeiro seria para permitir inserir acentos diretamente, o segundo gerar datas e nomes em português, o terceiro permitir o uso de comandos matemáticos, o quarto permite criar pseudocódigos, o quinto o pacote para inserir códigos, o sexto permite incluir figuras e o sétimo formatar as referências com as normas da BNT. Agora a questão de seções e títulos do template, teria o comando chapter, que seria de capítulo, que está disponível na classe monografia, e no template teria o arquivo ptextotext que utiliza esse comando e necessita de configuração de vários outros, como o título, autor, nome, último nome e curso. O sumário, o LaTeX cria um sumário de maneira simples, usando os títulos dos capítulos, seções e os números da página da última compilação do documento. Basta acrescentar o comando /invertida Table of Contents e as listas, uma relação de figuras, tabelas e referências bibliográficas utilizadas no texto, podem ser construídas automaticamente através dos comandos /invertida List of Figures, List of Tables e Bibliography. E a visualização, todas essas listas já estão configuradas no template de monografia do DCC. Existem vários templates configurados de formas totalmente diferentes, configurados para atender cada situação, e com isso a gente demonstra que a incrível separação do conteúdo, da apresentação, da formatação, que é um dos pontos fortes do LaTeX. Como exemplo, teríamos o template construído pela Sociedade Brasileira da Computação, para a criação de artigos científicos, presente no primeiro link, e o segundo link seria o template criado pela Conferência de Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões. Dá para notar a diferença entre os dois templates nas imagens, sendo a imagem da esquerda da SBC e da direita da CPBR. Com isso você consegue ver a diferença da formatação de cada template e que torna bem fácil escrever um documento para cada um, utilizando um template correto para cada um, e com isso gerar documentos seguindo as normas e as regras estipuladas por cada uma das organizações. Vamos apresentar como criar apresentações em LaTeX com Beamer, que foi utilizado para criar esses slides que estão sendo utilizados nessa aula. Aqui nesse código teríamos como exemplo como criar a apresentação com Beamer no LaTeX. Primeiro, no documento class, colocar Beamer em vez de artigo. E depois utilizamos as mesmas coisas do pacote, título, autor, data. E começamos o documento Bing Document. E para cada slide, cada frame, a gente coloca Begin Frame e termina com End Frame para terminar aquele slide. E dentro dele que a gente coloca o conteúdo para cada slide, colocamos imagens ou texto, que nem fizemos nesses slides utilizados dessa aula. E aqui teríamos nosso exemplo, nosso código para gerar documentos nos slides, usando LaTeX. Basta mudar a classe documento para Beamer, que seria slide em inglês,
E utilizamos o pacote de acentuação, pacote de português Brasil para definir para ficar configurado da forma correta. Definimos o título, sendo a minha primeira apresentação em LaTeX, o ator, o seu aluno, e a data de hoje seria registrada. Começamos o documento, criamos um título, utilizamos um make title, criamos um slide com begin frame e terminamos ele com end frame, que seria o primeiro slide. Definimos o título desse slide com o frame title para o primeiro slide e inserimos aqui o conteúdo do slide. E aqui é a mesma coisa, o segundo slide. E terminamos o documento. E através desse processo podemos criar nossa apresentação de forma adequada utilizando o LaTeX. E para facilitar a criação de apresentações em LaTeX, existe já um template que já está configurado com vários pacotes e alguns exemplos. É só acessar esse link, bit.ly, que a gente colocou um beamer da FJF já bem configurado bonitinho para ser utilizado para criar várias apresentações com beamer. Agora teríamos esses 3 exercícios para praticar o que a gente aprendeu nessa aula. O primeiro exercício seria criar um documento com o título Hello World, com seu nome e a data de hoje, e incluir no documento o seguinte texto: Olá mundo, hoje estou aprendendo LaTeX. E exercício 2, adicionar ao documento que você criou no exercício 1 o seguinte texto: LaTeX é um ótimo programa para escrever matemática. Eu posso escrever equações do texto como a² mais b² igual a c². Também posso dar equações do seu próprio espaço, escrevendo eles separadamente, bonitinho, como a gente aprendeu na aula. E os 3 seria, para esse exercício, crie uma nova seção no seu documento para figuras e tabelas. Nessa seção, crie uma tabela e uma figura e atribua uma legenda para cada objeto. Tente colocar a legenda da tabela acima da tabela e a legenda da figura abaixo. Tente isso com uma figura de sua escolha. Aqui segue os links utilizados como referência para essa aula. E com isso acabamos essa aula. Agradeço por sua atenção. Qualquer dúvida, colocar nos comentários. E que queira ver novos vídeos do Getcom, basta se inscrever no canal. E queira saber novas notícias sobre o grupo, só basta seguir no Instagram. Agradeço muito a todos e adeus.